Amém. Oh, glória. Paz do Senhor, igreja. Amém? Quem crê na vitória hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Amém, irmãos? Só deixar um fundinho aqui que eu gosto. Tá bom, né? Estava pedindo ajuda para os universitários. Não deixa isso, né? Opa, aqui cresce depois. Mas, irmãos, hoje a gente vai começar lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Esse é um texto um pouco conhecido também. Joel 2, 28. Que o Senhor venha na continuação. Velho Testamento, né? Velho Testamento. Acharam, irmãos? Oh, glória a Deus. A gente está em pouco, mas importante, como a gente estava cantando sobre o Espírito Santo, não é verdade? A presença dele aqui é real e quando tiver dois ou mais reunidos ali, ele vai estar com a palavra diz, né? Então vamos estar lendo lá Joel capítulo 2, versículo 28. Na versão que eu escrevi aqui vai estar assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Só até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, meu Deus, de a gente estar falando da Tua palavra, meu Pai, da Tua vontade, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos, meu Pai, sair daqui hoje melhores do que quando a gente entrou, possamos sair mais perto do Senhor, com a nossa fé aumentada, meu Pai, e crendo que se o Senhor Jesus voltar agora, a gente tem hora, meu Pai, para a gente estar subindo, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, Jesus? Vamos lá. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, assentos. Essa é uma palavra conhecida, né? Eu só quis pegar do Velho Testamento também, que a gente vai ver aonde que ela se cumpre aqui, né? Mas para a gente mostrar, já começando a mostrar que a Bíblia, irmãos, ela por completa é inspirada por Deus, né? Porque isso já foi profetizado lá no Velho Testamento e vai se cumprir de novo. Agora a gente vai vendo aqui algumas passagens. Irmão, quando a gente fala assim, Espírito Santo, questão de Jesus, essas coisas relacionadas à divindade, ao nosso Deus Todo-Poderoso, nunca vai ter como a gente expressar, né? E pegar todos os textos, muita coisa, né? Eu queria começar dizendo uma historinha que Billy Graham fala quando vai falar sobre esses assuntos, que é como se um índio que tivesse uma montanha ali e nunca tivesse visto o mar. Aí um desses índios desceu para desbravar, conhecer, querer expandir, né, as tradições deles, dos índios, e quando ele desce, ele vê que ele está numa ilha, ele se depara com uma água, muitas águas, que ele nem consegue enxergar o fim dela. Ele olha, e aí ele fica morrendo de vontade de voltar para os índios lá, né, para a tribo dele, para os irmãos dele, vamos dizer assim, e levar um pouco dessa água, só que ele não sabe explicar. Então ele pega uma porção, sei lá, num pote, num vaso, alguma coisa, e sobe toda a montanha para poder falar a visão que ele teve. É mais ou menos assim, não tem como explicar sobre Deus. A gente vai tentar falar de uma pequena porção do que a gente entende sobre Ele. Mas isso já é o suficiente para nós entendermos que Ele é Deus. Amém? Então que a gente já possa ficar ligado. Muitas vezes eu vou estar falando alguns textos aqui, muitos aqui eu vou estar pulando direto, né? Alguns eu vou ter que ler. Amém? Porque às vezes o pessoal está falando, você fala muito texto, daí não dá tempo, né? Então a gente vai tentar falar. Quando a gente está comentando sobre o Espírito Santo, a gente viu que é o próprio Deus que derrama do Espírito dele, né? Assim sobre toda a carne, porque antes era uma pequena porção, né? Reis, alguns sacerdotes que tinham, não é assim? Agora todos nós temos esse acesso. Deus nos deu a oportunidade de nós buscarmos ao Senhor Jesus hoje. Nós temos o Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que testifica sobre Jesus. Então,
se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter a certeza de Jesus Cristo. Foi por isso que, quando eu vim aqui nas últimas vezes, eu falei sobre Jesus, que Ele é Deus, e é o próprio Espírito que nos fala isso. E nós temos que ter a certeza. Se nós não temos a certeza disso, já é sinal que o Espírito Santo não está conosco. Então nós temos que voltar um pouco atrás e começarmos a pensar. Mas também, meus irmãos, parece tão bonito, né? Vai dar visão, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas isso se cumpre na igreja de Jesus. Isso é nos nossos tempos. Será que a gente tem visto esses milagres, essas maravilhas de Deus realizando? Mas tem tantas igrejas aí. Por que não acontece esse mover do Espírito Santo? O Brasil não é um país de cristãos? Mas o que está acontecendo agora? O Brasil, passando por essa crise econômica aí, né? Por que está acontecendo isso? Porque, meus irmãos, muitos estão utilizando dos dons espirituais, daqueles cultos fervorosos, e língua daqui, e coisa dali, mas para atrair homens, para falar, não, eu falo em língua, eu profetizo, eu faço isso e aquilo. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, os dons espirituais é para a edificação da igreja, e não para exaltar o homem. Carteirinha de pastor, de apóstolo, qualquer coisa, não te garante no reino dos céus. O que te garante é uma vida santificada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar na sua palavra que importa que nós diminua para que Ele cresça. Porque aqui não tem que ter estrelinha, irmãos. É Jesus que tem que aparecer. Isso já é um sinal. Será que realmente é o Espírito Santo que está dominando? A palavra fala que nos últimos tempos também deveria o espírito do engano, as doutrinas de demônios. Então, existe o Espírito Santo e existe o espírito profano, da iniquidade, da mentira, do engano. Nós temos que aprender agora a pedir o discernimento de Deus. Jesus já está vindo. Será que nós estamos caminhando com o Espírito Santo? Se você começar a olhar para a sua vida agora, a tua vida está sendo santa no caminho de Deus? Ou tem algo que você tem que mudar? Tem algo que você tem que colocar no prumo, vamos dizer assim, alinhar com a vontade de Deus? Porque o Espírito Santo não é só uma energia, como estão falando por aí. Pensa positivo, que você atrai o universo. Não, o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é assim que fala? Acabamos de ler que é o próprio Deus que derrama o Espírito dele. Quem que derramou o Espírito? É Deus. Logo, o Espírito é de Deus, logo o Espírito é Deus. E a gente vê na palavra de Deus que é um Espírito Santo. Então a nossa vida tem que ser santa, irmãos. Aí vem com uma história que muitos dizem, não, mas o importante é o meu coração. O cara está com a vida toda torta, toda errada e ainda quis dizer isso. Ou às vezes ele vem fazer a obra de Deus de uma maneira toda relaxada, toda porca, e fala, não estou aqui para agradar a obra, estou aqui para agradar a Deus, que Deus conhece meu coração. Tá, mas você está fazendo o teu melhor? Jesus fez o melhor dele, ele se auto-entregou para você, o que a palavra de Deus fala. Ele não fala, não, vim aqui, mas o importante é a minha intenção. Não, ele foi com a intenção do coração e fez o melhor dele, ele se entregou por nós, por inteiro. Você está se entregando por inteiro para Deus? Ou você está usando essa desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito para Jesus? Eu não posso julgar você, eu não conheço o teu coração, não sei se você está fazendo o teu melhor para Deus, mas Deus veja todas as coisas, Deus conhece o coração. E se você está com o Espírito Santo, Ele vai te capacitar, Ele vai te levar para uma vida mais santa, uma vida melhor, uma vida digna. Diz ser teu Espírito Santo. Pula, bate, faz um monte de coisa. Eu gosto dos mantos também, irmãos, eu não estou reclamando disso. Mas e os frutos, aonde que fica? Os frutos, mansidão, paz, vida honesta. Se ensina ou não que a palavra fala. Aí você vai comentar alguma coisa, o cara está com a vida meio torta ali. Não, mas veja bem, não é bem por aí. Você está falando muito, você é muito radical. Mas irmão, você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que orar, pedir para Ele conduzir você em oração, porque nem orar a gente sabe. Não, mas veja bem, Deus não vai me mandar para o inferno por causa disso. Quem já escutou essa frase? Ou quem até já falou? Eu já falei isso. Estava com a vida meio torta, fazendo umas coisinhas, ali, achando que não vai dar nada, coisa que é da moda, coisa que é do momento.
não cuidando do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo, então tem que ter uma vida santa e por completo. Tanto em questão de vestimento, a ordem de decência, como em questão também do meu palavreado, das minhas atitudes, dos meus olhares. O que eu estou vendo? Estou vendo um X-vídeo, brasileirinho, que mais tem? Não sei o que da van, carnaval, não sei o que, no celular. Mas Deus não vai mandar eu para o inferno por causa disso. Não estou saindo pegar as meninas, mas eu estou escravo da pornografia. A minha mente está escravizada. Os meus olhos estão impuros, meu corpo está virando trevas. Não é assim que o Deus fala? Mas Deus não vai mandar o inferno para a gente, será, irmãos? Temos que ser santos. Você está sendo realmente de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, quando ninguém está te vendo? Ou você está jogando o pecado por baixo do tapete? Não é assim, Deus está vendo todas as coisas. As pregações estão mudando. As pregações estão só apenas bens materiais, apenas materiais. Não que seja errado, mas buscar primeiro o reino de Deus. E a prosperidade vai vir, já que Ele vai dar todas as coisas. Faça a tua parte também, levanta cedo e vai trabalhar. Vai vir, irmãos. Muitas vezes, irmãos, a luta também é difícil. Eu sei disso. Eu nunca passei por essa situação que eu quero comentar com vocês. Mas não foi nenhuma nem duas pessoas que eu vi comentando até próximo dia, até falaram comigo. A luta está muito grande. Eu não sabia que quando eu aceitasse Jesus ia ficar assim. Porque eu achei que as coisas iam tudo melhorar. Não é assim que prega, vai dar um mar de rosas. Mentira, irmãos. Vai ter luta. Quando aquele cego soube que Jesus está passando, ele começa a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os caras vão lá e tentam: O que é, rapaz? O que ele vai falar com você? E ele grita mais alto: Filho de Davi. Vão querer calar tua boca. Quando você muda de vida, quando você começa a buscar a Deus, as próprias pessoas que dizem ser de Deus vão querer calar a tua boca. Porque agora você está colocando em prontidão, você está orando, você está jejuando, você está clamando por Jesus Cristo, pelo teu milagre. As pessoas calam a boca. Não cale, grite mais alto, busque. Por mais que às vezes você está passando por uma luta, está passando por uma peleja muito grande, que aí as tuas forças começam a acabar. Lembra que eu comentei? Peça para o Espírito Santo conduzir a tua oração. A palavra de Deus fala que Ele ora com choro inexprimíveis. Por quê? Porque Ele te ama. Ele está vendo a tua situação. Ele está vendo a tua luta. E Ele tem poder para fazer essa luta cair por terra, essas batalhas, para te dar uma nova chance, para perdoar os teus pecados, para te libertar, para fazer uma transformação na vida de alguém que você está orando, intercedendo, mesmo que para você já não tenha mais jeito, você está cansado. Ele vai renovar as tuas forças, porque a alegria dele vai vir. O choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito Santo vai te conduzir, irmãos. Aprenda, o Espírito de Deus foi derramado para a gente hoje. Se nós aceitamos a Jesus, independente da luta, dobra o teu joelho, começa a buscar mais intimidade com Ele. Ele é Deus, sabe? Ao amanhecer o dia, falou Espírito Santo: nossa, estou cansado, porque eu já acordo toda noite, então eu madrugo, né? Nossa, Deus, abençoa, vai comigo, Espírito Santo, no meu trabalho, me dê um dia abençoado, me dê força. Sabe, coisas que parecem ser simples, mas pede para o Espírito Santo estar com você, para te guiar. Às vezes, você vai receber tão um livramento e não sabe. Ele te guarda de pessoas mal intencionadas. Se eu for comprar pão na panificadora, vai comigo, Espírito Santo. Fica comigo. Sempre pedindo para Ele. Deus está te dando Ele agora. Você aceitou Jesus, então receba o Espírito Santo. Começa a ter intimidade com Ele. As pessoas estão ficando cada vez mais estressadas, mais loucas, e toma remédio daqui, toma remédio ali, e vai em psicólogo, e por aí vai. E esquece que ela tem o maior psicólogo dos psicólogos no coração dela. Ela tem o sábio dos sábios, ela tem o médico dos médicos, ela tem o Todo-Poderoso à disposição dela, e ela esquece disso, fica olhando só para as coisas daqui. Olha para Deus, conversa para Deus, e Ele vai te dar a vitória. Ele pode todas as coisas.
não estão mais pregando sobre isso, sobre essa dependência do Espírito Santo, sobre essa mudança de vida, porque a palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, se você quer fazer uma palavra realmente que vai agradar o Espírito Santo, que vai realmente trazer a presença de Deus para esse lugar, fale que é Jesus que salva. Mude de vida, busque a Deus, abandone os seus pecados, volte, Ele já está vivo. Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te encher e pessoas vão ser transformadas. Agora quero inventar desculpa, irmãos, para fazer bagunça, liberdade do Espírito, né? Assim, estamos no tempo da graça, estamos em liberdade. Eu vou lá, eu vou pregar lá na parada gay. Aí vai lá. Porque acha que ele vai estar pregando? Está lá sambando, os outros só faltam estar de sunguinha, muitos não ainda. Outros vão estar lá no carnaval, por exemplo. Só que acha que eles vão estar pregando? Eles estão sambando, tem escola de samba cristã também. Não estão se santificando, irmãos. E eles ainda usam um texto que eu vou mostrar para vocês, que é o cumprimento, pelo menos o começo do cumprimento dessa palavra que nós começamos. Atos capítulo 2, a gente vai ler o versículo 16 e o 21. Atos capítulo 2, o versículo 16 e o 21. Quem quiser ir achando, eu vou lendo lá para a gente ganhar a final, tá bem, irmãos? Nossa, está fazendo muito rápido. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel diz. Isso é Pedro falando. Eu vou só dar um contexto breve aqui. Eles estavam orando, eles estavam reunidos, buscando a Deus, e foi no dia de Pentecoste que veio o Espírito Santo como línguas de fogo. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar até na língua das pessoas que estavam lá, que eram de outros povos. Então é nesse contexto. Agora olha só a pregação dele. Alguma parte, pelo menos, depois quem quiser ler lá. É isso que eu vou fazer. Isso ele falando, está falando de Joel, né? De fato está se cumprindo o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer. Nos últimos dias, Deus derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. E aí ele vai começando a ler aquilo que a gente leu no começo. Então o Espírito Santo começa agora na era da igreja, que é o tempo que a gente está. Até aí, tranquilo? Amém? Olha só, a gente vai para o 21. Então, os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Aqui, só para esse pedaço aqui. Eles pedirem ajuda do Senhor. Quando a gente vai ler, está falando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. Então, aqueles que pedirem ajuda de Jesus Cristo vão ser salvos. Ele não ficou com medo de falar que Jesus é o único Salvador. Qualquer princípio de pregação que nós vamos falar para outros, para alguma coisa, nós temos que falar que é Jesus que salva, irmãos. Não tem que mascarar. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale a palavra de Deus. E você vai estar usando a espada do Espírito. Não tenha medo. Eu vou ler o 16 e o 17. Não, isso não fosse meus dias, irmã Leita. Não esqueça, né? O 38, irmãos. Desculpa. O versículo 38. Olha só um pedaço da parte da pregação de Pedro. Então, a primeira pregação dos apóstolos, irmãos, já está falando assim. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Irmãos, você diz que é cheio do Espírito Santo, você está falando que você é pastor, que você é pastora, que você é profeta, bispo, o que nós que tem apóstolo, papa ou qualquer outra coisa, irmãos. Mas como é que está a tua pregação? Como é que está a tua palavra? Como é que está o teu testemunho? Você tem falado: arrependam-se dos seus pecados, aceitem a Jesus Cristo como teu Salvador, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada, como consolador de vocês. Se você está num lugar onde não fala de Jesus, meu irmão, o Espírito Santo também não está ali. Porque quem batiza com fogo e com o Espírito é
Jesus Cristo. Se não tem Jesus, não tem Espírito Santo. E se não tem um Espírito Santo, tem salvação também? Quanto tempo deu aí? Porque eu tenho que meio que... 20 já? Vou rápido, irmãos. Eu vou tentar ser um pouco breve. Alguém sabe a relação que tem uma pessoa que tem Deus de verdade com suas atitudes, com frutos? Que frutos que gera essa pessoa que realmente tem Deus com ela, o Espírito Santo? Alguém aqui sabe um pouco qual que é pelo menos um dos frutos do Espírito Santo? Eu vou falar sobre mas quem quiser procurar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai estar falando sobre os frutos do Espírito Santo. Isso é muito sério, irmãos, porque tem muita gente sendo usada pelo espírito do engano e estão levando muitas pessoas para o inferno, mas Jesus já está vindo e a gente tem que acertar isso. Não podemos se deixar levado por qualquer doutrina. Vai falar sobre paz, amor, mansidão, não é assim? Porém vai ter um dos dons que eu quero conversar hoje, rapidinho pelo menos, dá uma passada nessa tela, que vai falar que é fidelidade. Se eu não me engano é o 7º da lista. Fidelidade. Quantas pessoas que dizem que é fiel a Deus hoje, amanhã estão no mundão, mas não era cheio do Espírito Santo, não estava expulsando demônios, não estava falando em línguas, profetizando, até falando de curas, mas já está no mundão? Cadê a fidelidade dele? Fidelidade é um compromisso constante. Todo dia da tua vida você tem um compromisso com aquilo. Se eu estou falando de fidelidade a Deus, é um compromisso todos os dias, todas as horas, todos os anos da sua vida com Deus. E quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Ele que vai fazer que você seja fiel, que você seja compromissado. A gente vê, irmãos, que o Espírito Santo, ele está ficando tão longe, que isso reflete na humanidade por inteiro. Eu tinha feito uma pesquisa, depois quem quiser ver lá, foi na CNN que eu entrei. Eu consegui achar apenas em relação a 2022 para 2023. Em resumo, estava dizendo assim: menos pessoas estão casando em relação de 2022 para 2023, menos pessoas casando. E também mais pessoas se divorciando. Porque falta de compromisso. Quando você casa, fala, né? A pobreza, a riqueza, por aí vai, eu vou estar com você até que a morte nos separe. É mentira. Não tem palavra. Pessoas que não têm caráter. Ah, mas eu sou cristão, eu sou crente, eu sou cheio da unção. Mentira, você não tem nada. Por qualquer rabo de saia você já está olhando aí. Não tem autocontrole. Opa, mais uma coisa escrita. Como é que você vai fazer, irmãos? Está só diminuindo. A duração, que antes era 15 ponto alguma coisa, já está em 13. Ou seja, a pessoa casou, daqui a 13 anos se separa. Então, do casamento ao divórcio, está numa média de 13 para 14 anos. Então, a durabilidade do casamento também está diminuindo. Por quê? Falta de compromisso. Falta de compromisso no trabalho, a gente vê, não é assim? Principalmente nova geração, falta, não está nem aí. Falta de compromisso com os familiares, com a esposa, com os relacionamentos. Falta de compromisso com Deus. Opa, olha aí. Pessoas que até mesmo fazem uma campanha, fazem uma coisa. Você tem que fazer uma campanha de 3 só, para você fazer de 7 semanas ou alguma coisa, a pessoa já nem vem. Vem 3, 4, não vem mais. Ela não tem compromisso nem com os propósitos dela, imagina com Deus. Mas são crentes. O dinheiro não pode comprar a santidade. Os bens materiais não podem. Costumes religiosos apenas não pode. A boa intenção não pode. Tem um monte de espíritos, pelo menos, que fazem muitas caridades, muitas bondades. Mas se eles não tiverem Jesus Cristo de verdade, eles também não compram o céu. Não se compram. Então tem uma igreja que tem o Espírito Santo e tem outra igreja que não tem. E a gente vai aprender isso agora, para me fechar.
porque senão vai demorar muito. Como eu falei, tem muitos textos, irmão, procurei falar apenas eles. Primeiro eu preciso ensinar alguma coisa. Em Apocalipse 19, versículos 7 ao 9. Apocalipse 19, 7 ao 9. Quem está aprendendo a palavra de Deus hoje aí? Oh, glória, vamos aprender, fidelidade, olha, um compromisso. Seja compromissado, irmão, não fica pulando de igreja em igreja, não, tem que ter raiz. Quer visitar uma coisa que o mente convidou, ou vai visitar uma coisa, amém. Mas tem raiz na tua, seja compromissado. Você tem compromisso com o teu ministério, você não fica desistindo por qualquer coisa, coloca na mão de Deus, lembra? Peça ajuda do Espírito Santo. Ele vai te guiar, irmão, não desista. Amém? Então vamos lá, 7 ao 9. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa e do casamento do Cordeiro. Oh, glória, a festa aí é coisa boa, hein? Aí eu não vejo a hora de acontecer isso também. E a noiva já se preparou para recebê-lo. Quando a gente vai para a Bíblia, quem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. Opa, então é a festa de casamento de Jesus. E Jesus fala quem que é a noiva dele. É aí? Tem igreja do Senhor Jesus Cristo aqui ou não? Amém. Todos nós somos igreja, né? Só que aí ele fala assim: e a noiva já está preparada. Você está preparado? Se Jesus voltar hoje, agora, o arrebatamento sumiu. Você vai subir ou você vai ficar aqui? Como é que está a tua vida com Deus? Está tendo compromisso com Ele de verdade? Porque Ele tem compromisso. Se você fazer a tua parte, você pode ter certeza que Ele vai vir e vai te levar. O que Ele prometeu, que é vir buscar a igreja dele, Ele vai cumprir. Como é que está a tua vida com Deus? Se Ele voltar hoje. Então o anjo me disse, deixa eu continuar aqui. 8. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Não basta apenas falar que você crê em Deus, irmãos, tem que colocar em prática. Ah, mas é as obras que salvam. Não, não é as obras que salvam, não. Mas você não é imitador de Cristo? Você não diz que é cristão? Jesus fazia boas obras. Jesus ensinava, pregava, orava pelos outros, fazia milagres, procurava conversar, se importar com os outros iam pedir conselho para ele. E você está virando a cara? Se alguém te pedir para orar, mesmo que tenha magoado você alguma coisa, ore por ela. Vença o mal com o bem. Então não é apenas falar que é cristão, mas sim praticar o cristianismo em nome de Jesus. Agora eu vou para fechar, irmãos. Meu Deus, é 9 de maio. Quinta-feira. Mateus 25, do 1 ao 13. Isso eu vou ter que ler também, irmãos. Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo é o 25. Vou tentar acelerar aqui. Do 1 ao 13. Eu já vou lendo, tá, irmãos? Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças, na minha versão 10 moças, mas é as virgens, né? Das 10 virgens, todo mundo já conhece essa, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Opa, quem que é o noivo aqui que nós acabamos de entender? Jesus. E quem que é essas virgens? Nós já vamos entender, né? A igreja. Então, irmãos, agora não é uma palavra para quem está lá fora, não. É uma palavra para quem é da igreja. Não estou falando da igreja do Evangelho Quadrangular, ou Assembleia, ou qualquer outra. Eu estou falando da igreja de Cristo. Todo mundo agora que fala que é cristão, independente de qual placa de igreja, essa é Evangelho, ou católica, ou aquelas igrejas sabatistas, eu não sei. Você disse que é cristão, então essa palavra é para você. Presta atenção agora, que agora está em jogo a tua salvação. Naquele dia, as moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Versículo 2: 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. A gente já sabe, para quem lê a Bíblia sabe o que é o óleo, né? Está querendo dizer lá. Então vamos de novo. As ajuizadas levaram as vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono.
À meia-noite se ouviu o grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Irmão, vai ter ninguém gritando quando Jesus voltar, tá? Mas os sinais estão aí. E o terremoto da Rússia que aconteceu agora? E essa guerra política que estamos tendo? O noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Olha só, mais uma pausa rápida. Qual é a atitude delas? Vão falar: não tenho dinheiro para comprar, ou elas vão comprar? Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. Só uma pausa. Elas tinham condições. Não foi falado que o Espírito de Deus foi derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus? Então, assim como as sábias buscaram o Espírito Santo, as outras também tiveram a oportunidade de buscar o Espírito Santo. Não buscaram porque elas não estavam sendo guiadas pelo Espírito de Deus, e sim pelo Espírito da iniquidade. Lembra? Elas tinham condições. Você pode ter uma igreja super lotada, super bonita, tendo condições, igual a gente tem aqui, de estar orando, estar buscando, mas se você não fizer, se você não tiver o Espírito Santo, não tiver fidelidade com Deus, um compromisso até a hora dele chegar, até o fim, você não vai ser salvo. Senhor, você está inventando. Vamos continuar lendo. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas acesas, olha só, prontas, entraram com ele para a festa. Olha só a festa, glória, do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. Irmãos, a porta está aberta hoje, irmãos. A palavra de Deus fala que a porta é estreita. É sim, porque é só com santidade para nós entrarmos. É só com o poder do Espírito Santo para nós entrarmos por essa porta. Mas a porta está aberta. E o momento é agora, irmão. Nós vamos continuar o texto, vamos falar: por isso vigiem, pois o dia e a hora vocês não sabem. Pode ser a última oportunidade hoje de nós nos atermos, de nós estarmos com Jesus, de nós firmarmos um compromisso. Eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajude. Desenvolva em mim o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a fidelidade para com Deus, para que eu venha ter um compromisso com o Senhor todos os dias, para que eu não venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, tem gente que está parando. O Senhor Jesus já está vindo, a linha de chegada já está próxima. Eles estão parando a caminhada com Deus por causa de lutas, por causa de coisas mundanas. Estão se esquecendo de buscar o Espírito Santo, para que as suas lamparinas venham ter óleo, venham estar acesa. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo, meus irmãos, no seu coração, senão você vai se desviar. Se o Espírito Santo não estiver no coração de vocês, o espírito do iníquo é o que vai estar. As doutrinas de demônios, os pensamentos desse mundo. E aí você ainda vai ter coragem de dizer: não, mas Deus não vai mandar para o inferno por causa disso. Só pelo fato de você dizer isso já é sinal que o Espírito Santo está se afastando de você. Porque contra o amor, a paz, a alegria, não há lei, não há condenação. E se você está em Cristo, esses frutos já vão gerar na tua vida. E você está salvo, irmão, não tem condenação para você. Você está preparado. Irmão, mas é muita luta, eu cansei. Irmão, mas eu não consigo. O Espírito Santo te capacita. Se você sente no teu coração que tem algo que você tem que fazer para a tua obra, a obra de Deus, quer dizer, vai e faça. É o que a gente viu no texto. A noiva, além de preparada, ela fazia as boas obras. Viva uma vida com Deus. Chega ali, pastor para pastor, ou onde quem estiver escutando, onde você for. Olha, eu firmo um compromisso. Você está precisando de uma ajuda? O que você precisa? Que seja para limpar o chão, alguma coisa. Amém? Deus está vendo. Deus quer que você faça algo, não é para você ficar sentado, não. Você diz que é cristão e só fica parado.
além dele ter esses frutos, ele vai agir, porque o Espírito Santo vai impulsionar ele a fazer boas obras. Hoje é o último dia, pode ser, irmãos? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? O Espírito Santo está dizendo para vocês hoje, não sejam enganados. Eu já estou vindo, se arrependa. Quero que ninguém de vocês se perca. Quero que a gente se encontre nos céus, sabe? Estando com Deus. O maior tesouro que a gente tem que ter está com o nosso nome no livro da vida. E eu tenho visto muita pessoa que está se perdendo, porque deixa de crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus, a fé vem por aqui. As lutas é grande, a gente sabe. Mas, irmãos, em nome de Jesus, se apegue com o Espírito Santo. Não deixe de ser enganado, não, porque o espírito do engano está dominando tudo. As igrejas não pregam mais sobre Jesus, é apenas apelos materiais. Não estão preparando a noiva, como a gente viu para a volta de Jesus. E Jesus já está perto, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, não jogue. Se você está com pecado, alguma coisa, não jogue para baixo do tapete, finge que está tudo bem. Vai chegar na hora que você vai falar, Jesus vai olhar para você, aparta de mim, eu te conheço, porque você pratica iniquidade. Mas eu pregava, fazia, eu ia na igreja, não adianta. Vai te levar para o céu, você está com uma vida de santidade com Deus, não tem o que dizer para isso aqui. Amém? Se coloque em pé e vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da palavra hoje. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra, meu Pai, que a gente possa sair daqui, meu Pai, buscando mais o Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha ser enganado, meu Pai, para que a gente venha verdadeiramente, meu Pai, estar com o Senhor, meu Pai, para que a gente venha desenvolver, meu Pai, a fidelidade que Deus quer, meu Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, mas nós temos que ser fiel contigo, meu Pai. O Senhor já entregou a Jesus, o Senhor já nos deu a salvação, meu Pai. Basta a gente ir tomar posse, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda na caminhada, meu Pai, que o Espírito Santo possa estar nos acompanhando no trabalho, em casa, com a família, meu Pai, seja onde nós formos, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí sim, meu Pai, os dons vão se manifestar, não, meu Pai, para exaltar homens, mas para a edificação da igreja, para a salvação, para almas ser ganhas para o reino de Deus, meu Pai, que é isso que nós fomos chamados, meu Pai, para sermos embaixadores, para levarmos o reino de Deus, meu Pai, e ganhar alma, meu Pai, para o Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para que o teu reino venha crescer, meu Pai. Importa que nós diminuímos, meu Pai, e que o Senhor cresça. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.